Essas são notícias extraordinárias para hindus e budistas na Índia, e talvez o início de um novo capítulo na história de um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta. Em apenas 2 meses, será possível aproximar-se da montanha sagrada diretamente a partir do território indiano. Durante décadas, os peregrinos precisavam viajar primeiro ao Tibete para iniciar sua jornada espiritual. Agora, esse destino está mais próximo, geograficamente, e talvez também simbolicamente. E é exatamente aqui que nossa história começa. Profundamente escondida no Himalaia tibetano, ergue-se uma montanha que há séculos desperta reverência, fascínio e também inquietação. Um lugar venerado por milhões de pessoas. Um lugar que ninguém jamais escalou. Nenhum ser humano, em toda a história registrada, pisou em seu cume. E isso apesar de existirem montanhas mais altas e mais perigosas que já foram conquistadas há muito tempo. Mas isso é apenas o começo. Há milênios, monges, peregrinos, pesquisadores e aventureiros relatam fenômenos estranhos ao redor dessa montanha. Eventos inexplicáveis, experiências incomuns, observações que parecem não se encaixar nas leis da natureza que acreditamos conhecer. E nos últimos anos, monges tibetanos que passaram décadas de suas vidas nas proximidades começaram a falar de forma mais aberta do que nunca sobre aquilo que realmente acreditam que acontece ali. O que eles contam é perturbador. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos maiores mistérios do nosso planeta e em uma verdade que talvez esteja diante dos nossos olhos há séculos. Se histórias misteriosas como essa te fascinam, apoie este canal agora com um like e inscreva-se para não perder nenhum outro enigma do nosso mundo. E fique até o final, porque quanto mais fundo avançarmos, mais incrível tudo se torna. Mesmo à distância, a montanha parece menos uma formação natural e mais um monumento erguido de forma consciente. Sua silhueta é impressionantemente simétrica, quase perfeita demais. Enquanto o Monte Everest já foi escalado mais de 10.000 vezes e até o temido K2 registra dezenas de ascensões bem-sucedidas, esse pico permanece intocado. E isso apesar de, com seus 6.638 metros de altitude, nem sequer estar entre as 100 montanhas mais altas do mundo. Não faltaram tentativas. Ao longo dos séculos, expedições partiram determinadas a alcançar o cume, mas todas, sem exceção, voltaram. Algumas por decisão própria, outras em circunstâncias estranhas. Em 2001, a escalada foi oficialmente proibida após pedidos de comunidades hindus e budistas para proteger a montanha sagrada. Mas muito antes disso, ela já era considerada inescalável. Alpinistas relataram mudanças climáticas súbitas, sem qualquer aviso. Desorientação em altitudes nas quais normalmente não teriam problema algum. Alguns descreveram até a sensação de que, mesmo após horas de subida, não estavam se aproximando do topo, como se a própria montanha resistisse, como se não quisesse ser conquistada. E então fica ainda mais estranho. Ao pé da montanha, encontra-se um lago a 4.590 metros de altitude, um dos lagos de água doce mais altos do mundo. E da região ao redor, nascem 4 dos rios mais importantes da Ásia, o Indo, o Brahmaputra, o Sutlej e o Karnali. Esses rios fluem nas 4 direções cardeais, norte, sul, leste e oeste, abastecendo quase 2 bilhões de pessoas com água. Hidrólogos falam de uma característica geográfica extraordinária: 4 enormes sistemas fluviais surgindo em proximidade imediata e seguindo direções opostas. Isso é extremamente raro. Ainda mais surpreendente é que antigos textos hindus, conhecidos como Puranas, já descreviam esse fenômeno há milhares de anos. Durante muito tempo, muitos historiadores consideraram essas passagens mera mitologia, mas imagens modernas de satélite confirmaram posteriormente que os rios realmente nascem exatamente onde os textos antigos afirmavam. Como pessoas de um passado tão distante puderam conhecer com tanta precisão a estrutura geográfica de uma região remota que provavelmente jamais haviam visitado? O que sabiam os monges? Há séculos, mosteiros tibetanos preservam tradições orais sobre acontecimentos ligados a essa montanha.
montanha, relatos de observações, experiências, encontros. Em tempos mais recentes, especialmente com o crescente interesse internacional, alguns desses monges decidiram compartilhar parte de seu conhecimento publicamente. E suas declarações são inquietantes. Independentemente uns dos outros, muitas pessoas relatam sempre a mesma coisa. Perto da montanha, o tempo parece passar de maneira diferente, não apenas de forma metafórica, mas perceptível, mensurável, afirmam alguns. Monges que permanecem ali por períodos prolongados contam que cabelo e unhas crescem de maneira anormalmente rápida. Um crescimento que normalmente levaria semanas pareceria ocorrer em poucos dias. Visitantes ocidentais também relataram impressões semelhantes. Um grupo de cientistas russos declarou no início dos anos 2000 ter observado sinais de envelhecimento acelerado durante sua estadia. Unhas que, em 12 horas, teriam crescido o equivalente a 2 ou 3 semanas. É importante ressaltar, essas afirmações nunca foram confirmadas sob condições laboratoriais controladas. Ainda assim, chama a atenção que pessoas de culturas e épocas diferentes descrevam experiências comparáveis. Os monges chamam isso de a respiração da montanha. Eles acreditam que aquele lugar exista em uma frequência temporal diferente e que, ao se aproximar, a pessoa seja momentaneamente atraída para essa frequência. E assim, chegamos a outro detalhe que intriga geólogos há décadas. A montanha possui uma forma quase perfeitamente piramidal, 4 faces bem definidas, alinhadas quase exatamente com os pontos cardeais, ângulos simétricos. Formações montanhosas naturais surgem por processos caóticos, deslocamentos tectônicos, erosão, atividade vulcânica. Formas geométricas perfeitas são extremamente incomuns nesse contexto. Um pesquisador russo propôs, no final da década de 1990, a tese provocadora de que poderia se tratar de uma estrutura artificialmente modificada, uma pirâmide ancestral tão antiga que a natureza teria começado a retomá-la. A comunidade científica rejeitou essa hipótese. Ainda assim, até mesmo críticos admitem, a simetria é notável. As paredes superiores de gelo também são consideradas excepcionais. Expedições realizadas antes da proibição relataram que rotas aparentemente viáveis tornavam-se intransitáveis ao se aproximar. O gelo seria íngreme demais, instável demais, imprevisível demais. Somam-se a isso mudanças climáticas extremamente súbitas, aparentemente restritas ao entorno imediato do pico. Para os monges tibetanos, nada disso é surpresa. Eles sempre acreditaram que a montanha é protegida, não por humanos, mas por forças que ainda não compreendemos plenamente. Diretamente ao lado dela, encontram-se 2 lagos, separados apenas por uma estreita faixa de terra. Um é calmo e de água doce, o outro é salgado e frequentemente agitado. Antigas tradições os descrevem como o Lago dos Deuses e o Lago de um Rei Demônio, e até mesmo suas características físicas parecem refletir essa simbologia. Estudos geológicos mais recentes também sugerem possíveis cavidades ou estruturas semelhantes a túneis no interior da montanha. Esses indícios ainda não estão completamente confirmados, mas levantam mais perguntas. No ano de 2025, vários estudiosos e monges tibetanos de alto nível falaram publicamente. Eles mencionaram tradições transmitidas por séculos. Falaram de um pilar cósmico, de um lugar onde dimensões físicas e outras dimensões se cruzam. Segundo eles, os fenômenos estranhos, distorção do tempo, desorientação, a impossibilidade de escalada, não seriam coincidência. Seriam expressões da verdadeira natureza dessa montanha. Naturalmente, tais afirmações espirituais não podem ser comprovadas cientificamente, mas, ao mesmo tempo, as pesquisas modernas também não ofereceram explicações definitivas. O mistério permanece. O que realmente acontece naquele lugar? Se tentarmos analisar todos esses relatos de maneira sóbria, nos encontramos em um campo de tensão entre fé, geologia e percepção humana. De um lado estão tradições espirituais transmitidas ao longo de séculos. De outro, métodos científicos, instrumentos de medição, dados de satélite e análises geológicas. E, em algum ponto entre esses extremos, está o ser humano, com sua capacidade de se maravilhar, mas também com sua tendência de atribuir significado ao desconhecido. Comecemos pela percepção do tempo. A ideia de que o tempo possa passar mais rápido ou mais devagar em um determinado lugar é, do ponto de vista físico, extremamente ousada. Segundo a teoria da relatividade,
relatividade, o tempo pode, de fato, se comportar de maneira diferente sob certas condições. Por exemplo, na proximidade de campos gravitacionais extremamente intensos. Mas isso exigiria massas comparáveis às de estrelas de nêutrons ou buracos negros, não de uma montanha no Himalaia. E ainda assim, pessoas continuam relatando alterações na percepção do tempo. Psicólogos apontam que grandes altitudes, falta de oxigênio e exaustão física podem influenciar profundamente a percepção. Acima dos 4.000 metros, o corpo reage de forma sensível. A concentração diminui, a noção de tempo pode se distorcer, as impressões sensoriais se alteram. O que parece místico poderia, ao menos em parte, ter explicações fisiológicas. Mas isso não esclarece por que histórias semelhantes surgem ao longo de séculos. Talvez a expectativa também desempenhe um papel importante. Quem viaja a um local sagrado e misterioso já chega preparado interiormente. Presta mais atenção a detalhes incomuns. Interpreta vivências através de uma lente espiritual. E se gerações anteriores já falaram da respiração da montanha, essa imagem pode exercer um poder profundo sobre a experiência individual. Mas voltemos à forma da montanha. Sua aparência piramidal é inegavelmente marcante. Contudo, marcante não significa necessariamente artificial. Na natureza, formas surpreendentemente simétricas surgem repetidamente. Pensemos em colunas de basalto, em estruturas cristalinas ou na silhueta icônica do Matterhorn. A erosão não atua apenas de maneira caótica, ela também pode organizar. Camadas de rocha com diferentes resistências se desgastam em velocidades distintas, criando superfícies claras e definidas. Vários geólogos argumentam, portanto, que as 4 faces proeminentes são resultado de milhões de anos de erosão ao longo de linhas naturais de fratura. Elevação, tectônica e intemperismo expuseram e moldaram a rocha. O que hoje parece uma pirâmide perfeita pode ser simplesmente uma coincidência estética extraordinária da natureza. E mesmo assim, permanece uma sensação de inquietação, porque justamente essa montanha se tornou o centro espiritual de tantas religiões. No hinduísmo, é considerada a morada de Shiva. No budismo, é associada ao mítico Monte Meru. No jainismo, também ocupa papel central. E na antiga tradição Ban, sempre foi um local sagrado. 4 religiões, uma montanha. Só isso já é extraordinário. Talvez seja precisamente essa importância cultural que explique sua condição de inescalável. Mesmo sem uma proibição oficial, muitos alpinistas hesitariam, porque ali o cume não é apenas um ponto geográfico, mas um santuário. Existem lugares que não se conquistam, mas se circundam. A peregrinação ritual ao redor da montanha, conhecida como Kora, é mais importante que o próprio topo. Não é o acima que conta, mas o caminho em torno do centro. E então, há os rios. Do ponto de vista hidrológico, a montanha situa-se próxima a uma importante divisória de águas. O Planalto tibetano é fonte de numerosos sistemas fluviais. Que vários grandes rios nasçam na mesma região é raro, mas possível. Ainda assim, o simbolismo é poderoso. Água fluindo para as 4 direções, como um eixo cósmico. É aqui que geografia e mitologia se encontram. Talvez antigas civilizações tenham observado essa paisagem excepcional e integrado suas características aos seus modelos de mundo. Talvez, da geografia real, tenha surgido um mapa espiritual do cosmos. E quanto às supostas cavidades no interior da montanha, investigações sísmicas podem indicar variações de densidade na rocha, mas diferenças de densidade não significam necessariamente enormes câmaras vazias. Podem indicar fissuras, fraturas ou camadas geológicas distintas. O Himalaia é uma das regiões tectonicamente mais ativas da Terra. O subsolo é complexo. Ainda assim, a ideia de espaços ocultos sob uma montanha sagrada exerce enorme fascínio. Em muitas culturas, existe o conceito de reinos subterrâneos, conhecimento escondido acessível apenas aos iniciados. Quando estudiosos tibetanos, em 2025, falaram de um pilar cósmico, evocando
colocaram exatamente esse motivo. Um lugar que conecta céu e terra. Um eixo onde diferentes níveis da realidade se encontram. Do ponto de vista científico, isso permanece metafórico. Do ponto de vista espiritual, é absolutamente real. Talvez a verdadeira singularidade dessa montanha não esteja em anomalias físicas, mas em seu impacto sobre a consciência humana. Um lugar considerado sagrado por milênios cria uma atmosfera que molda as pessoas. Expectativa, reverência, lenda, tudo isso influencia a experiência. E, no entanto, algo permanece sem explicação. Por quê? Apesar da tecnologia moderna, apesar de satélites e drones, apesar de pesquisas globais, nunca surgiu um quadro completo e universalmente aceito. Por que esse lugar continua resistindo a uma explicação final? Talvez porque nem todo mistério queira ser resolvido. Talvez sua força esteja justamente no fato de deixar perguntas em aberto. O que você acha? Trata-se de uma formação extraordinária, mas natural, que aos poucos compreenderemos melhor? Ou existem realmente aspectos desse lugar que vão além do nosso conhecimento atual? Talvez a pergunta mais importante não seja se essa montanha é um fenômeno sobrenatural ou simplesmente uma formação geológica extraordinária. Talvez a questão central seja outra. Por que precisamos tanto que ela seja uma coisa ou outra? Vivemos em uma época em que quase tudo pode ser medido, mapeado, fotografado e analisado. Satélites orbitam o planeta. Drones alcançam regiões remotas. Sensores registram os menores movimentos da crosta terrestre. E ainda assim, existem lugares que parecem resistir não à tecnologia, mas à nossa necessidade de encerramento. Essa montanha, venerada como morada divina, associada ao eixo do mundo, ligada a rios que sustentam civilizações inteiras, é mais do que rocha e gelo. Ela é um símbolo, um ponto de convergência entre natureza, fé e imaginação humana. Do ponto de vista científico, muitos dos chamados fenômenos podem ter explicações plausíveis. A desorientação pode resultar da altitude extrema. A sensação de tempo alterado pode estar ligada à percepção subjetiva sob estresse físico. A forma piramidal pode ser fruto de milhões de anos de processos tectônicos e erosivos. Nada disso diminui sua grandiosidade. Pelo contrário, porque mesmo que cada detalhe viesse a ser completamente explicado, algo permaneceria intacto. O significado que as pessoas atribuem ao lugar. Durante milhares de anos, peregrinos caminharam ao redor da montanha em silêncio, enfrentando frio, vento e exaustão, não para conquistá-la, mas para honrá-la. Essa diferença é fundamental. Em um mundo obcecado por alcançar o topo, ali o ápice não é o objetivo. O centro é respeitado, não dominado. A jornada importa mais que a vitória. O círculo importa mais que a linha reta. E talvez seja isso que torna esse lugar tão poderoso. 4 grandes tradições espirituais veem ali algo sagrado. 4 sistemas religiosos distintos apontam para o mesmo ponto no mapa e dizem: ali existe algo maior do que nós. Independentemente de crença pessoal, essa convergência é impressionante. Também é possível que o verdadeiro mistério não esteja na montanha, mas em nós, na forma como reagimos ao desconhecido, na maneira como misturamos observação e significado, na tendência de transformar paisagens extraordinárias em narrativas cósmicas. Mas talvez isso não seja um erro. Talvez seja parte daquilo que nos torna humanos. Nem toda pergunta precisa de uma resposta definitiva. Nem todo enigma precisa ser desmontado até perder sua aura. Existem lugares cuja função não é fornecer explicações, mas provocar reflexão. E essa montanha faz exatamente isso. Ela nos lembra que ainda existem espaços no mundo onde ciência e espiritualidade se encontram sem que uma anule a outra, onde o respeito pode substituir a conquista, onde o mistério não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Então, o que realmente acontece ali? Talvez fenômenos naturais extraordinários. Talvez interpretações moldadas por tradição e expectativa. Talvez uma combinação de ambos. Ou talvez algo que ainda não conseguimos compreender completamente. Enquanto rios continuarem a fluir de suas encostas para as 4 direções, enquanto peregrinos continuarem a circundá-la em silêncio, enquanto monges continuarem a falar da respiração da montanha, o enigma permanecerá vivo. E talvez seja exatamente assim que deve ser, porque às vezes o maior poder de um lugar não está no que ele revela, mas no
no que ele nos faz perguntar.